Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, né? Aprendendo em 5 minutos, porque eu acredito que esses assuntos iniciais em inglês eles podem ser fixados em tão pouco tempo. Ou também para você que está antes de uma prova aí querendo fazer uma revisão rápida, eu acredito que esse vídeo ele pode ser de grande ajuda. Um adendo antes de começar, a gente vai abordar das formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, eu vou falar das coisas que elas são importantes para se entender cada uma das formas, tá? Então, eu vou falar o que a gente precisa para afirmativa, depois para negativa e assim por diante, tá bom? Então, antes de tudo, é bom relembrar os pronomes pessoais em inglês, tá? I, you, he, she and it, para o singular. E no plural, we, you and they. Por que que é importante lembrar dos pronomes pessoais, pessoal? É, ficou até redundante, mas é porque no presente simples, na terceira pessoa do singular, o verbo ele é modificado. Então a gente tem até o exemplo aqui. O play, ele vira plays, se ele está na terceira pessoa do singular, tá? Então é bom ter essa memória. A gente fala que é uma modificação do verbo, né? A gente adiciona um S no final, mas vocês podem ver casos que não são assim, tá? Tem algumas regrinhas só que essas regrinhas elas estão fora do escopo desse vídeo, não compensa para a gente abordá-las aqui, mas elas são regrinhas muito simples. Na utilização ali do inglês, ela vira fácil, assim, vem por feeling, então não acho que é algo que a gente tenha que abordar aqui. Tenha em mente, tá? Que na terceira pessoa do singular a gente altera esse verbo, tá bom? Então, a estrutura de uma frase afirmativa no presente simples ela é sujeito mais verbo mais complemento. E aqui um exemplo, né, de uma frase. John plays video games on Mondays. Você vê que o play ele mudou porque a gente está aqui na terceira pessoa do singular. I cook every weekend. Aí não teve modificação do verbo. O I é a primeira pessoa do singular. A gente não precisou modificar o verbo nem nada, ok? Agora, para negativa e para interrogativa, a gente tem que fazer uma outra observação aqui, tá? Isso aqui é para uma regra do inglês no geral. A gente usa o verbo auxiliar na negativa e na interrogativa, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses, no caso do presente simples, o auxiliar é o do. Porque essa regra assim, de usar o verbo auxiliar para negativa e interrogativa, ela abrange o inglês como um todo, tá? Que auxiliar do presente simples, ele é justamente o do, tá bom? Então, agora que a gente sabe o verbo auxiliar nosso é o do, é importante ressaltar que essa mudança da terceira pessoa, acrescentando ali aquele S, modificando o verbo, ele é utilizada também na negativa e na interrogativa. Só que no caso, o auxiliar que recebe essa modificação, o do na terceira pessoa do singular, ele vira does, tá bom? E como o auxiliar recebeu essa modificação, ele carregou essa modificação com ele, o verbo da frase em si, ele volta para a forma normal. Então, quem recebe a mudança é o does. É bom lembrar dessa relação, viu, gente? Quando a gente tem o verbo auxiliar, na interrogativa e na negativa. Quando nós temos o verbo auxiliar, ele quem recebe a modificação e o verbo ele volta para a forma normal, tá bom? E agora aqui, abordando a negativa em si, a estrutura da frase negativa é sujeito mais verbo auxiliar na negativa mais o complemento. Essa negativa nada mais é do que o not, tá? N-O-T. Então, vem o do not ou does not, tá? Na negativa. Aqui os exemplos, para ficar claro. John does not play video games on Mondays. I don't cook every weekend. Então, o verbo auxiliar, ele auxilia a gente a fazer a estrutura, entendeu? O verbo auxiliar, ele traz tanto a mudança quanto a negação. Isso para negativa, correto? E para interrogativa, nós temos o verbo auxiliar vindo antes do sujeito. É a única mudança que a gente vai ter. A gente não tem mais a negação, obviamente, né? Porque a gente já não está mais na negativa. Então a gente tem o verbo auxiliar na frente, sujeito mais complemento. Aqui o exemplo seria: Does John play video games on Mondays? Do you cook every weekend? Então a gente só mudou a ordem, alterou a ordem, o verbo auxiliar vindo antes, a gente conseguiu fazer a interrogativa. Aqui são as três formas do presente simples. Eu espero que isso tenha sido de boa ajuda para vocês e boas aulas.